As religiões no mundo são manifestações de fé e de crença, nas suas mais variadas formas. Quais são elas? Até as formas de não acreditar em nenhuma forma de Deus, veremos a partir de agora. Toda pessoa tem o direito à liberdade de pensamento, consciência e religião. Esse direito inclui a liberdade de mudar de religião ou crença e a liberdade de manifestar essa religião ou crença pelo ensino, pela prática, pelo culto e pela observância, isolada ou coletivamente, em público ou em particular. Meu nome é Gabriel Teles, eu sou fisioterapeuta, estou frequentando o Tuco há 15 anos e eu sou um médium coroado. Eu, como um bandista e principiando um pouco no conhecimento budista, sou prova viva desse artigo. Entre uma religião e outra, sem me escravizar, sem me lamentar e sem ter nenhum tipo de rancor ou tristeza no meu coração. Então eu acho que é fundamental que o ser humano consiga ter as suas práticas religiosas libertadoras e sem questionar os outros. Deus criou o mundo até chegar ao primeiro judeu, que é Abraão, e Sará, a primeira pessoas que se convertem ao judaísmo. Basicamente tem que ver com a mudança de uma crença em muitos deuses. Começa com os 10 mandamentos. Receberam de Deus, como a Bíblia nos conta, mas de fato foi uma construção. Aquela história na Bíblia, passando da escravidão pela Mar Vermelha para a liberdade na Terra Prometida. Aí o povo de Deus sentou e escreveram os 10 mandamentos. E o grande objetivo dos 10 mandamentos era para nunca mais voltar à escravidão. A pergunta quem é judeu surgiu também muito na época moderna, assim, antes você era judeu e não se perguntava muito por quê ou como. Com o movimento liberal no mundo, com a Revolução Francesa, aí começam a surgir as perguntas de, peraí, quem é judeu? Até o momento em que Nosso Senhor Jesus Cristo aparece lá em Nazaré da Galileia, falando de uma forma diferenciada, falando do amor entre as pessoas, falando de um só Deus, de um só Senhor. Você tinha 99 deuses lá entre os povos. No aerópago, tinham 99 e mais um local reservado para um Deus que fosse desconhecido. Você tinha um completo panteísmo. Aí Cristo veio falar, não é, de um só Senhor, um só Deus, uma só fé, que nos unisse, que nos ajudasse a caminhar. O protestantismo nasce da chamada Reforma Protestante, né, por isso o nome, e o principal reformador é de fato Lutero, ali no século XVI, quando ele coloca as 95 teses à porta da igreja, como uma proposta de discussão da igreja. E ele, como já um catedrático, já um professor, ele propõe uma discussão e uma possível reforma interna que não aconteceu. Aí então há o rompimento e nasce o movimento protestante. O agnóstico teísta diz, olha, não é possível conhecer a existência de deuses, mas eu vou apostar na existência ainda assim. Ou ele pode ser ateu, ele pode dizer, não é possível conhecer, mas ainda assim eu vou apostar na inexistência. Islã significa paz, significa submissão total e voluntária a Deus único. Portanto, o muçulmano, ele é aquele que se submete por livre e espontânea vontade à vontade de Deus, à obediência a Deus. Então ele está em paz com Deus. Essa religião, esse entendimento de Islã, de paz, desde que Deus criou Adão e Eva. Desde que Deus ordenou que Adão e Eva vivessem no paraíso e eles não comessem do fruto da árvore proibida.
a submissão está presente. E aí, Adão e Eva desobedecem a Deus, são expulsos do paraíso, vêm para essa terra viver, e aqui eles têm a prole. O budismo, ele surgiu na Índia há aproximadamente 2.500 anos, no norte da Índia. Um príncipe, aos 29, abandona o palácio e, aos 36, ele alcança um estado extraordinário que nós reconhecemos como iluminação, total extinção de suas aflições, e ele obtém respostas para toda a nossa ignorância. Siddhartha Gautama entra num bosque, vai para os bosques e encontra 5 ascetas e ele começa uma busca interna de a origem do sofrimento humano. No Brasil, a Umbanda representa o que temos de original em um conceito: a fé. Tá antes da senzala, tá na história do índio que já vivia aqui. Tudo isso, quando elas vão se juntando, é que elas acabaram construindo a Umbanda. Que já podia acontecer esse ritual na casa ali do fundo, na casa da Dona Maria, do seu Zezinho. Apenas e tão somente alguém que um dia falou assim: eu institucionalizei a Umbanda. Só que a Umbanda, como história, ela existe há muito mais tempo. No momento em que um homem buscou o contato com o divino, aí você começa uma história espiritual. Qual é o nome da história? Umbanda, catolicismo, candomblé, não tem problema. Mas o momento que o homem buscou o contato com o mundo espiritual e o contato com o seu eu maior, começa uma história religiosa, independente do nome dele. O que é Deus? Inteligência suprema, causa primeira de todas as coisas. E o que é o Espírito? Princípio inteligente, quer dizer, filhos da inteligência suprema, inteligência somos. Deus é o Criador, é o soberano, é o Pai Celestial. Deus de Sará, Deus de Rivka, Deus de Rachel e Deus de Lea. Já na repetição você escuta falar, pero por quê? Poderia falar Deus de Abraão, Isaac e Jacob, Deus de Rivka, Rachel e Lea. Não precisa esta repetição de Deus de, Deus de. Cada um define a Deus de sua maneira e vive a Deus de sua maneira. O Deus, sem dúvida, para o judaísmo é esse Deus único, esse Deus da criação, esse Deus da revelação que entrega a Torá, que isto também é muito importante. E talvez esse seja o ponto comum para todos os judeus. Porque o Buda não cita Deus e Deus não estaria sendo citado diretamente nos seus ensinamentos. Mas o Buda nunca declarou a sua inexistência. Pelo contrário, Buda não teria fundado uma religião. Mais tarde, seus discípulos, os devotos e os países que adotaram o budismo o organizaram como instituição religiosa. Então, Buda nunca se intrometeu nestas questões e deixa cada um subjetivamente livre para crer ou descrer numa potência celestial, num Criador de todas as coisas. Deus é o grande arquiteto, o grande engenheiro, um cara de uma sabedoria genial que criou todo esse mundo e todo o universo e dispôs para a gente um amor infinito. Maior que Deus não tem, maior que Deus não há. A gente canta isso aqui, né? E porque ele é maior porque ele compreende o orixá, o caboclo, o preto velho, todas as divindades. É onde a gente, da onde a gente veio e para onde a gente vai. A macumba é um instrumento musical que o macumbeiro tocava para fazer bagunça e todo mundo caía na bagunça do macumbeiro. Não tem nada a ver com disfarce, não tem nada a ver com nada disso. Então isso já tem que ser nós temos que quebrar isso por aí. A macumba é um instrumento musical que o macumbeiro tocava e fazia festa. Então a gente tem que eliminar isso. Outra coisa que a gente tem que eliminar e que eu vou aproveitar é a figura do Exu. E que bom que a gente possa se unir, que a gente possa aprender. O Exu
Exu não tem nenhum propósito para fazer o mal a ninguém. E as pessoas transformam isso e transmutam isso para o mal. Isso não existe, gente. Isso tem que ser eliminado do inconsciente coletivo. Exu significa esfera, ele gera um movimento, né? Então, assim, ele é acionado, na verdade, quando em algum momento a vida de um filho está parada. Então, assim, parou minha saúde. A pessoa, ela está perdida na vida, ela está parada, ela não sabe para onde ela vai. Então, gente, vamos fazer essa esfera movimentar a vida da pessoa. O Gabriel tem falado muito disso, essa história do inconsciente, do que fica no inconsciente coletivo, que essa entidade vai amarrar, você vai ficar preso, você vai fazer... Como que alguém que gera movimento vai te prender? A religião e a fé não prendem, libertam, como nos explica o reverendo Aldo. O cristianismo fez muitas adaptações e vai continuar fazendo. E que bom que a gente possa se unir, que a gente possa aprender com os evangélicos, com os católicos, com os protestantes, com os umbandistas, com os judeus, com todos, com os incas, com os maias. Para mim, ter fé é acreditar naquilo que os olhos não alcançam, naquilo que os ouvidos não escutam, naquilo que está distante, inalcançável das nossas mãos. Fé, esperança e caridade. Fé e caridade falamos muito, mas falamos muito pouco de devolver a esperança. A fé, sendo um elemento, uma condição natural do ser humano, é natural que ele, em algum momento, comece a canalizar isso e o faz através das religiões. Fé, a Bíblia diz que ela é o firmamento, é um firmamento e a esperança das coisas que não se veem. Nem tudo na existência pode ser visto, tocado, ouvido, mas podemos pressentir, podemos intuir. E a fé seria, de uma forma geral, a capacidade de acreditar a partir dos vestígios de que algo que a gente desconhece de fato existe. E eu diria que fé em Deus é muito mais do que acreditar naquilo que Deus pode fazer. E eu acho que a verdadeira fé em Deus é acreditar no caráter. A Bíblia diz que Deus é bom. Então nós acreditamos no caráter de Deus. Emuná en hebraico es traducido como fe. Emuná vem de Umanut, en hebraico, que significa creación. A fe judaica se va creando a través de una creación, tal vez de relación entre los hombres, entre la comunidad y entre Deus. A fe es un conjunto. O diferencial é quando eu tenho fé, quando eu creio, quando eu vivo em sociedade, quando eu vivo em comunidade, quando eu vivo em igreja. Eu vergo, mas eu não quebro. A Declaração Universal dos Direitos Humanos iniciou isso, desenhar um mapa de esperança para o mundo, para a população. Quais são os caminhos que nos levam a esta esperança para que o povo pode sonhar de novo? Y tiene un texto pequenininho que nós recitamos no Sidur, nos livros de orações que nós utilizamos para hacer las preces, para hacer las rezas, que fala: eu não confio, eu não tenho fé em Deus somente, sino também em los homens. Muitos ateus gostam de dizer, não, a fé é importante, mas quando eles falam isso, não tem nada a ver com a fé religiosa, no sentido de, digamos, a fé na democracia, a fé em si mesmo, que é uma fé de uma qualidade e de uma intensidade muito diferente da fé religiosa. A fé religiosa é crer naquilo que não há evidências. Por exemplo, você está de carro, pretende ir a uma montanha distante. Você acredita que ela está lá, você não está vendo a montanha, você viu mapas, viu livros, mas nunca esteve lá. Então você sai de casa, prepara o carro, confiando que existe uma montanha aguardando você. A conversão, ela é espontânea, livre e, mais ainda, ela é do livre arbítrio. A pessoa por si tem que querer se converter. Nós não temos nenhum conflito com pontos de vista diferentes, com seres humanos que têm disposições diferentes. Afinal de contas, o livre-arbítrio é pessoal e intransferível e cada um tem o direito de pensar, falar e viver da forma que entende como correta. Para nós muçulmanos não existe o batismo. Toda pessoa, dentro da visão islâmica, ela nasce inerente à sua natureza. Ela nasce crendo em Deus. A partir da puberdade, a partir de uma certa idade, onde ele
passa a ser independente de pensar, ele adquire esses direitos, ele vai automaticamente, comparando a religião islâmica, ela preserva a consciência do ser humano, a mente dele, dando segurança dele poder utilizar essa consciência, essa mente, da forma que ele achar melhor, mas sempre com a ordem de ser para o bem. Então, bem para mim, bem para o outro também, para a sociedade na qual estou inserido. Não existe nenhuma preocupação em converter ninguém. Muito pelo contrário. Já o Kardec, lá no seu início, ele aceitava todo mundo nas suas reuniões. Ele até aceitava católicos, protestantes, ele os denominava espíritas de outros credos. Quando eu vejo algum espírita muito contundente, querendo, poxa, está usando a palavra espírita e não é espírito, espiritismo é outra coisa. Eu falo, calma, relaxa. Uma das questões da evangelização e da teologia bíblica de evangelização é que a obra da conversão é uma obra do Espírito. A Bíblia tem um versículo que diz, não é por força nem por violência, e sim pelo meu Espírito. Se nasce judeu, de mais judea, a tradição nos fala que através de mais judea, fazer uma cerimônia frente aos rolos da Torá, apresentar a eles tanto a las dos crianças, tanto al menino como a la menina, aos bebecinhos, apresentar frente à comunidade. Mas não tem passagem como o bautismo existe no catolicismo. Você nasce judeu. Nós não temos batismos no budismo. O adulto, em posse da sua liberdade de escolha, começa a frequentar e se ele decidir que o budismo é o seu caminho, que ele deseja realmente adotar o budismo como sua filosofia de vida, eventualmente ele pode ser admitido em algum templo. Tanto que é possível você transitar no templo, como hoje, e verificar que ele está vazio e não há ninguém preocupado pelo fato dele estar vazio. As pessoas usam sua liberdade de ir e vir e os portões estão abertos para que elas tenham a liberdade de estar aqui, caso desejem. A gente tem aquilo que nos divide, que nos desune. A gente não deveria se preocupar muito com isso. A gente deveria se preocupar mais e melhor com aquilo que nos une, que é o amor, que é uma vivência fraterna, que é uma vivência em comum. Isso é o que é mais importante, no meu entendimento. A gente não tem que ficar olhando as diferenças, mas precisamos olhar mais o que é que nos une. É a causa da vida, a causa da paz, a causa da ética. Acho que todas as religiões têm em comum. Eu acho que podemos nos unir e devemos nos unir em muitas coisas boas. Na verdade, eu me mudei para a cidade de Bragança Paulista e nesse período eu tive que me afastar do Tuco, que é o templo de Umbanda. E minha alma estava precisando, porque a gente vem num treinamento. E os caminhos da vida conduzem a gente até o que a nossa alma realmente precisa. E ele me conduziu até um paciente. Esse paciente me conduziu até uma outra pessoa chamada Simone. E a Simone começou a plantar uma sementinha do budismo no meu coração. Naquele momento, quando eu comecei a ouvir aquelas palavras, de uma certa forma, eu não sei te explicar como, fazia um sentido muito maior do que a mente podia entender. E aí eu pensei, por que não aprofundar? Por que não ter a oportunidade de abrir minha mente e receber um conhecimento novo? E foi aí que toda essa história começou. O Gabriel trouxe para nós o que ele treina, o que ele faz na Umbanda, e nós outros falamos, perfeito, não tem problema nenhum. Não altera nossas práticas. Por quê? Porque o budismo não entra na tua prática. O budismo te fala como trabalhar tua mente se você é judeu, se você é muçulmano, se você é católico ou umbandista. Para o budista faz a mínima diferença. Somar conhecimento e conhecimento de qualidade nunca é demais. Nunca é demais. Se eu tenho uma pessoa no meu templo de Umbanda que tem um grande conhecimento e que pode me impulsionar a ser um ser humano melhor, e por outro lado eu tenho um lama que tem um conhecimento infinito e ele pode me impulsionar na vida a ser um ser humano melhor, por que eu não posso somar essas duas forças e me tornar um ser humano melhor? Você também é um Buda. Tem o potencial para alcançar a extinção das aflições, a clareza da mente e a iluminação. A religião, ela tem que te trazer liberdade.
Eu acho que isso que é fundamental. É você entender que tem um ser humano ainda que está se preocupando com você. Tanto dentro de um templo umbandista, tanto dentro do budismo, existe um ser humano vivo que está aqui, nesse momento, se preocupando com você. A religião, ela tem que te trazer liberdade e comprometimento, e não prisão. A religião, etimologicamente, vem da palavra religare. E esse religare tem a ver com religar o homem com Deus, reconectar o humano com o divino. Porque as pessoas professam uma religião, a religião faz parte das pessoas. Aqui no Brasil, especialmente, algo que eu gosto muito e eu não deixo de ficar surpresa é a força da fé do povo brasileiro. Não importa em que você crê, que religião exatamente você professa, a força da fé é muito forte. Eu acho que o Estado, às vezes, tem que manter esse diálogo, tem que ser aberto a esse diálogo como Estado laico e tem que se cuidar em que e como influenciar esse diálogo. Sem dúvida, às vezes, a influência é muito positiva e às vezes é mais negativa. Cada ser humano, o mundo, a civilização moderna clama por liberdades. E no entendimento geral, o Estado laico, ou seja, aquele que não enfatiza, não prioriza, não evidencia uma religião apenas, seria o Estado de direito de todos, ou seja, que permite a liberdade da população professar suas crenças. Penso que se realmente tivermos pessoas, os líderes, com boa vontade, pode mudar a mentalidade da humanidade. Mas como o Gabriel te falou, o primeiro ponto que nós temos que fazer, o primeiro passo é mudar a educação. O muçulmano que segue o Alcorão, certamente, ele, dentro dos ensinamentos, dos princípios dele, estão a Declaração Universal dos Direitos Humanos, sem ele precisar lê-la, sem precisar memorizá-la. Porque ele tem que praticar, não pode só saber, conhecer, memorizar, ele tem que praticar, porque a coerência da religião é estar entre teoria e prática. Não basta ser teórico e não basta ser somente prático. Tem que ser os dois para que haja esse equilíbrio. O olhar do budismo, com a legislação brasileira, com a própria Carta dos Direitos Humanos, é um olhar simpático, porque todos aqueles que apontam na direção da harmonia, da conciliação, do diálogo, da paz, eles estão praticando também um pouco do budismo, pois foi isso que o Buda disse há 2.500 anos para nós todos fazermos. É o respeito, é a fraternidade, é o amor, é o dar as mãos para a construção de uma sociedade mais fraterna, mais justa, menos desigual, menos injusta, menos corrupta. Então, enquanto a gente puder dar as mãos na direção da justiça, nós estaremos cumprindo a Declaração dos Direitos Humanos. Eu resumo em dois versículos do Alcorão Sagrado. O primeiro, Deus, ele diz: aos seres humanos vos criamos de macho e fêmea e os transformamos em povos e tribos. Inna akramakum indallahi atqakum. O mais generoso perante Deus, dentre todos vocês, é o mais temente a Ele. Tem um provérbio africano que eu até gosto de usar, acho que serve para isso também. Gente simples, fazendo coisas pequenas, em lugares de pouca importância, realizam grandes transformações. É fundamental que eu consiga entender o outro ser humano, a linguagem que ele compreende como religião e a liberdade dele. Se você escolher uma religião que te liberta e que te traz o conhecimento, não há a menor necessidade de você atacar ninguém. Não existe isso. Cada um fazendo do seu coração a prece pela vida, pela paz aos jovens. Liberdade é justiça. É eu poder discordar de ti e, ao mesmo tempo, respeitar. E também ser respeitado, mesmo que você discorde de mim. E aí você abre o seu campo de visão e compreende que outros seres necessitam de outras linguagens para compreender o mundo espiritual. E eu acho que é isso que é o grande ponto. A Declaração Universal dos Direitos Humanos preserva a liberdade de religião, de acreditar ou não em Deus, de
sermos quem quisermos ser, respeitando o próximo e, portanto, respeitando a nós mesmos. Na convivência pacífica entre todas as formas de fé, porque a fé é uma só forma de crer no futuro e o futuro contempla a paz. Contempla a própria fé. Que a paz seja com vocês. Shalom para vocês. Om Tofo. Axé, meu irmão. Axé.